Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou falar do efeito Lúcifer, atuando na psique dos espiritualistas, dos religiosos. E é um momento que nós estamos vendo muito isso acontecer, muitos líderes religiosos, caindo por conta do ego. Então vamos entender o que significa esse efeito Lúcifer a nível de psique. Bem, pessoal, a mente humana ela tem uma capacidade infinita aí para transformar qualquer um de nós em amáveis ou cruéis, compassivos ou egoístas, criativos ou destrutivos, e também fazer com que alguns cheguem a ser vilões e outros heróis. Bem, qualquer pessoa pode cometer crimes e demonstrar comportamento violento. Vamos deixar claro isso nesse programa. A noção de que somente pessoas doentes podem cometer atos extremos e reprováveis não é corroborado pelos estudos aí elaborados sobre esses assuntos pela criminologia. Bem, o efeito Lúcifer surgiu de um experimento controverso na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 1971. E, de certa forma, ele saiu do controle e desencadeou diversos estudos depois, como diversos fatores externos que poderiam favorecer o comportamento violento de qualquer pessoa. A partir desse experimento, o poder e a obediência passaram a exemplificar algumas das formas aí de facilitar esse tipo de comportamento. O experimento então surgiu no departamento de psicologia pelo psicólogo Philip Zimbardo com a intenção de analisar aí as consequências psicológicas do ambiente prisional. Para isso, pessoal, 24 homens aí que não tinham antecedentes criminais, que não usavam drogas e tinham um histórico de comportamento social bacana, foram colocados aí no porão do departamento. Então eles foram divididos em metade em celas com uniforme de prisioneiros e a outra metade então do lado de fora como uniformes de guarda. Então, meio a meio, prisioneiros e guardas. Vamos ver o que aconteceu a partir desse poder que foi dado para eles. O local foi alterado para parecer ao máximo com um ambiente prisional, e aqueles que seriam os guardas foram dadas informações sobre como agir com eles. Aí no decorrer do tempo, foi possível notar o comportamento de cada um mudando drasticamente, até o ponto aí, pessoal, em que o experimento precisou ser interrompido pelo nível de descontrole, principalmente dos guardas, que exerciam um poder degradante, humilhante sobre os prisioneiros, que em sua maioria obedeciam e não reclamavam das condições que lhe eram impostas. Olha que loucura esse experimento. Aí mesmo com a rebelião de um dos prisioneiros e a sua saída após um descontrole, os outros aí continuaram. Foram 6 dias com diversas atividades e dificuldades criadas pelos envolvidos que levaram a um pedido de finalização do estudo pelo estado emocional degradado dos 24 homens que participavam então do experimento. A partir desse experimento, foi possível notar o quanto o poder sobre o outro pode afetar o psicológico de alguém e até transformar alguém aparentemente espiritualista, normal, em uma pessoa agressiva. Olha, pessoal, esses dados foram muito importantes para perceber outros fatores que envolviam o comportamento criminoso, não analisando fatores individualmente, mas toda a parte biopsicossocial que pode envolver as pessoas agirem de uma determinada forma. Presta bem atenção nesse programa para vocês terem noção de como o poder pode realmente ser um ópio e ele mexe com a psique humana. Então, desta forma, foi possível perceber que as situações do cotidiano podem também ser relevantes aí para o comportamento do que simplesmente o lado psicológico e biológico. O uso de regras e os papéis dados às pessoas fazem diferença no comportamento de cada um de nós.
os nossos papéis na sociedade, pessoal, podem influenciar sim na nossa visão do mundo, tanto como autoridade como subordinado. Até a forma de se vestir aí e se colocar em um ambiente faz diferença, além da relação em grupo, que também influencia na mudança de comportamento. O evento histórico que pode melhor demonstrar aí esse tipo de comportamento na prática é o do nazismo, por meio dos soldados nazistas, como o caso de Eichmann, que foi um tenente-coronel. Ele era nazista também, que em seu julgamento afirmou ter solicitado a deportação de judeus para que fossem executados simplesmente por seguir ordens de forma impecável e realmente acreditar no regime nazista. Então olha o que é você acreditar em algo, né? Olha o que é você ser submisso a esse algo por conta da sua crença. Eu estou falando isso porque nós vamos chegar a falar dessa questão espiritualista no final. Por isso que eu digo, não acreditem em tudo, pesquisem. Hannah Arendt, então, analisou o julgamento desse nazista, né? E escreveu sobre a banalização do mal. Claro que foi nesse sentido, sendo muito criticada na época. Todos esses atos, pessoal, normalmente são reprováveis por quem analisa de fora, mas ignoram a influência do pseudopoder da autoridade e da cumplicidade de ações feitas em grupos aí com papéis muito claros. Outro exemplo é o experimento do Milgram, elaborado em 1962 por Stanley Milgram, que era psicólogo norte-americano e que envolveu obediência cega diante de um ato violento. Para isso, pessoal, alguns homens foram escolhidos para participar de um experimento onde eram separados entre professores e alunos e cada um era colocado aí em uma sala separada. O professor fazia perguntas com a supervisão de uma pessoa de jaleco, enquanto o aluno em outra sala as respondia, escolhendo entre 4 alternativas. Quando as respostas eram incorretas, o professor então era orientado a apertar um botão que daria um choque no aluno. Cada resposta incorreta aumentava a voltagem do choque, sendo informados de que não tinha problema e não faria mal, obviamente. Na verdade, o aluno estava atuando e errava as questões propositalmente para fingir que levava os choques e tinha reações diferentes a cada um. A análise era focada no professor e até onde iria a obediência de alguém nessas circunstâncias, na tentativa, obviamente, de compreender como os soldados nazistas obedeciam os comandos superiores para matar judeus e cometer genocídio. Nesse caso, foi possível perceber também a força da obediência pela transferência de responsabilidade para uma figura de autoridade. Os professores questionavam o ato ao ouvirem o sofrimento do aluno, mas eles continuavam dando choque, apertando o botão ao ouvirem o supervisor de jaleco indicando que continuasse e dizendo que se responsabilizava pelo ato, mesmo sendo o professor a praticá-lo. Vocês estão entendendo como funciona? Obediência, né, também é uma submissão da psique. E isso tudo ficava visualmente desconfortável. A maioria dos professores continuavam apertando os botões e aumentando, inclusive, a voltagem dos choques. Um fator relevante para todos esses casos colocados é a falta de questionamento e de responsabilidade social. Mesmo que as pessoas não concordem com o que estão fazendo, a visão da autoridade diminui significativamente o nível de questionamento dos subordinados e o senso de coletividade em que não ocorra prejuízo com o outro. A noção de que vivemos em sociedade e que temos responsabilidade social fica prejudicada quando a figura da autoridade é mais forte, sobrepondo o indivíduo pensante. Bem, esses dois experimentos foram muito significativos, pessoal, e esclarecedores para os estudos seguintes, e até hoje são analisados
pela psicologia para compreender muitos dos comportamentos humanos em situação de estresse. Existem vários exemplos e estudos aí sobre esse assunto, vocês podem pesquisar. Inclusive na criminologia, que vale a pena serem lidos e também analisados. O efeito Lúcifer tenta, juntamente à psicologia social, demonstrar que existem diversas formas de compreender o comportamento violento e criminoso como algo complexo e dividido entre vários aspectos, principalmente quando envolve seres humanos vivendo em sociedade. A obediência, presta atenção, pessoal, a obediência, a autoridade e a relação em grupo são somente alguns aspectos desses estudos sociológicos que já demonstram a facilidade como pessoas aparentemente normais, espiritualistas, podem agir de forma reprovável pela sociedade e que qualquer um está sujeito a isso, sendo relevante também compreender como isso acontece e o que pode ser feito de forma preventiva. Antes de tudo, também o pesquisador Zimbardo entende que a maldade é uma questão de poder. É o exercício do poder para intencionalmente infligir a alguém o mal psicológico ou físico. Ou seja, nós humanos não sabemos lidar com o poder. E também não entendemos que verdadeiro poder é fazer o bem. Toda pessoa que tem um poder, ela acaba sendo realmente levada, através da sua falta de ética, a se corromper por ele. Ele identifica, então, os 7 processos sociais capazes de tornar uma pessoa mais suscetível a cometer algum tipo de maldade. Primeiro fator é dar o primeiro passo sem pensar. Então, tudo que vocês forem fazer, pense, inclusive nas consequências. Normalmente, algo quase insignificante, mas que abre as portas para abusos cada vez maiores e que, quando aumentado, pouco a pouco não se percebe o resultado final. É que nem aquele casal que começa com tapinha, ou aquele espiritualista que começa enganando um pouquinho, passando a mão no seio das suas pacientes e depois ele vai mais profundamente. Ele começa a não perceber que isso lá na frente vai ter as suas consequências. Então vamos entender a desumanização do outro. É mais fácil fazer mal a alguém quando não se vê ou não se sabe quem é essa vítima. Ou seja, perde-se a inteligência emocional, né? A empatia, quando não se conhece, não consegue se colocar no lugar do outro. A outra questão, né, que os prisioneiros aí de Stanford, desse experimento que ele fez, que eu queria colocar aqui, eles não se chamavam John ou Peter, eram chamados por números. Eles eram guerreiros anônimos desse experimento, entendeu? Essa desumanização própria, quando se está anônimo numa multidão, a maldade é diluída entre os demais. Olha, o antropólogo J. Watson estudou 23 culturas em seus processos de ir à guerra. Dos 8 povos que iam para a batalha, sem pinturas ou ornamentos específicos, apenas um tinha alto grau de violência. Ou seja, isto é, torturavam, mutilavam e matavam seus inimigos. Mas dos outros 15 que mudavam a aparência ou se escondiam atrás de óculos escuros, espelhados e uniformes padronizados, tornavam-se anônimos. 12 desses 15 anônimos matavam, mutilavam, esquartejavam. Ou seja, dos que matavam, mutilavam, esquartejavam, 12 entre 13 mudavam a aparência. Mais de 90% das pessoas, entendeu? Bem, temos também a difusão da responsabilidade. Veja bem, quando um criminoso é linchado, a culpa toda é da multidão. E não dos socos e pontapés individuais que cada um dá. Mais do que a covardia do grupo que está fazendo isso, representa também na psique humana a diluição da culpa. Outro ponto é a obediência cega à autoridade, ao médium, ao pastor. Como demonstrado por Milgram, a autoridade também funciona como para-raios para a atribuição da culpa de quem apenas executa ordens.
É só a gente olhar no caso do cãozinho aqui que houve no Carrefour. Aquela pessoa que trabalhava no Carrefour provavelmente teve uma ordem para executar. E ele quis executá-la com, né, um prazer sórdido. Ele nem questionou, porque ele não poderia ter feito aquilo sozinho. Teve alguma ordem de cima, mesmo que isso seja negado, né? Por isso que o Carrefour está envolvido. Bom, adesão passiva às normas do grupo, ou seja, odiar a torcida adversária, faz parte do ritual de vestir o uniforme do seu time, mesmo que seu irmão esteja do outro lado da arquibancada. Mesmo que você odeie uma pessoa que nunca viu apenas por causa das cores que ostenta. Pessoal, somos todos ainda tolerantes passivos à maldade através da inatividade ou indiferença. Nós estamos banalizando o mal. Muitas vezes o indivíduo não é responsável direto pela maldade, mas permite inabalável que ela seja praticada. Quando essa cadeia de eventos ocorre numa situação que não lhe é familiar, ou seja, onde seus habituais padrões de resposta não funcionam, você está pronto para perpetuar o mal e nem se dará conta disso. Neste momento é que a sua personalidade e princípios morais já estarão desligados. O pesquisador explica que a chave para tal comportamento está na situação em que a pessoa se encontra e na enorme influência que ela tem sobre os indivíduos. O sistema formado pelo conjunto de bases acadêmicas, cultural, social e política do indivíduo cria as situações que haverão de corrompê-lo. Isso tão da verdade que a gente viu aí vários presidentes que vieram do povo e quando estiveram no poder humilharam e tiraram tudo do povo. No experimento de Stanford, os papéis de guardas e prisioneiros faziam parte do repertório dos voluntários. Assim que os sorteios foram realizados, cada um encaixou-se no seu papel, automaticamente, de acordo com os estereótipos pré-concebidos. Então a questão é, para mudar uma pessoa, você tem que mudar a situação? Será que é isso? E se quer mudar a situação, precisa entender em que parte do sistema está o poder que deflagra, né, essa falta de empatia em você, em nós. É necessário, pessoal, identificar e remover do ambiente o elemento desta equação, determinante para que a pessoa assuma o papel de guarda sádico e mantenha-se ali. Pesquisadores em Barco, ele esperava ainda que seus 30 anos dedicados ao tema pudessem ter esclarecido alguns tópicos no sentido de evitar que problemas semelhantes ocorressem novamente. Na pesquisa e nas suas demonstrações clássicas do poder, das situações sociais, distorcem identidades pessoais, valores e princípios morais longamente celebrados no momento que o aluno e soldados internalizavam o brutal papel de um guarda sádico. Nesse momento, o Pentágono insistia na tese que algumas maçãs podres haviam estragado todo o cesto, mas em Bardo, né, o pesquisador tinha certeza de que era o cesto que era ruim. Não necessariamente as maçãs. Para ele, as pessoas não podem ser consideradas inteiramente boas antes de terem sido postas à prova numa situação extrema, ou seja, ou de obediência ou de poder. O experimento é utilizado hoje em dia, pessoal, para demonstrar que a situação talvez tenha mais influência no comportamento das pessoas ou atribuição situacional, entendeu? A atribuição de disposição é a causa e está aí na própria pessoa, onde o poder mexe com sua psique e faça então desabrochar comportamentos maldosos. Então, por que isso seria tão diferente no ambiente espiritualista, onde a pessoa utiliza aí de religião, né, para enganar, explorar pessoas doentes, né, tipo o que ocorreu, o que está sendo denunciado com o caso João de Deus. O que aconteceu ali, que fez com que a pessoa deixou que seu lado monstro tomasse o lugar do médium, foi a teomania dele sentir-se Deus, o Todo-Poderoso.
achando que nunca seria, né, denunciado. Assim ele pensa que pode tudo, que pode infringir qualquer lei, sem ser questionado pelos seus seguidores, ficando impune, porque se considera uma celebridade que está acima do bem e do mal. Foi tomado, obviamente, pelo lado egóico e demoníaco do seu próprio ser, né? O lado escuro da força, exercendo toda a sua teomania tomada por suas leviandade sexual desenfreada e, obviamente, aliciada por algum dos seus seguidores, sim, que eram, então, os submissos que o acompanhavam em algumas coisas. Uma menina nessa questão toda diz assim, que sai uma menina com a boca cheia de esperma e a seguidora diz assim, é ectoplasma. Por favor, né? Isso é brincar demais com a espiritualidade, entende? Então, existe uma aliança do mal também, né? As pessoas começam a normalizar o mal, ficar tudo normal, e não é normal ser mal. Muito provavelmente, então, a resposta para melhorar as pessoas está no ambiente em que elas vivem e no poder que elas pensam ter. Se você não tiver ética real e comprometimento com o trabalho espiritual, acaba nisso. O resultado mais previsível é que as pessoas que estão engajadas com determinados comportamentos como esse do João, elas também adotem algum comportamento, né, dele. Por isso que tem que ser denunciado. E fazem isso por influência do meio. Mas isso a gente vê não só nos espiritualistas, na política, na religião, em qualquer pessoa que acha que tem poder. Mas na verdade, todas elas têm a ilusão do poder. Porque o verdadeiro poder é a ligação, é a conexão com essa força chamada Deus. O que precisamos entender aqui nesse programa é identificar e eliminar as falhas do que nós chamamos de poder. Entender que o que nos torna tão opressor e negativo em que momento? Mas será que a palavra final do pesquisador Zimbardo é que todos nós, independente do nosso caráter ou inclinação, estamos fadados a cometer maldades várias vezes durante a vida, em virtude de uma combinação de eventos? Na verdade, não. Zimbardo acredita que somente entendendo a maldade e suas mais profundas causas e manifestações é que poderemos conhecer o antídoto. Autoconhecimento, pessoal, é a base para não cair nessas armadilhas do ego. Autoconhecimento é o início da jornada espiritual e é algo interno, é libertador, assim como autocura é uma coisa interna. Portanto, não acreditem em tudo, não acreditem em pessoas que estão enganando vocês. Tenham discernimento para ver se tem lógica o que essa pessoa fala, o que essa pessoa faz. Pesquisem, estejam lúcidos na sua jornada humana. O verdadeiro poder é a nossa conexão com o nosso self. O verdadeiro poder é ter equilíbrio, seja qual for a situação que nos ocorra. É isto que você levará daqui, sepultura dentro e eternidade afora. Então vem comigo aqui nessa jornada. Gratidão, pessoal. Beijo a todos os componentes da TV Galáctica e a você, meu internauta. Um beijo no fundo do coração. Lucidez na jornada.